E agora nós chamaríamos mais um próximo palestrante nosso, o senhor Adilson Romualdo Neves, para falar sobre as relações bilaterais Brasil-Moçambique, que é o cônsul da República de Moçambique, nos estados do Espírito Santo e do Paraná. Por favor. Boa tarde, companheiros, né? Porque eu tenho o privilégio de ser rotariano. Aliás, comecei no Interact e depois fui galgando alguns degraus e cheguei a ser presidente do clube, dirigi várias avenidas, fui assessor especial para determinados assuntos junto à governadoria e, infelizmente, por questões de não está de volta à Vitória agora há 4 meses, eu ainda estou sem clube, mas já estou recebendo os primeiros convites aqui. Então não demora muito, eu já vou estar de volta, né? Muito bem. Cumprimentar as autoridades, já foram nominadas. O meu palestrante precedente, os demais foram notáveis. A notabilidade do colega rotariano, muito bacana a respeito da língua, principalmente essa questão aí da Ilha da Madeira, que eu já tinha ouvido falar e agora corroborou para que esse assunto fosse, mais uma vez, colocado de forma muito dinâmica e muito inteligente, né? Eu sou também descendente português, eu sou talvez um dos poucos que consegue ter 100 mil acessos no blog, porque eu coloquei a origem da minha família lá, pesquisei, já fui a Portugal e sou estudioso disso, e isso me faz ter no meu blog 100 mil acessos. Eu tenho 3 mil acessos por semana no blog, em cima dessa história da minha família, que é portuguesa, com certeza. Eu vou falar um pouco das relações bilaterais de Moçambique. Eu sou cônsul honorário de Moçambique aqui no estado do Espírito Santo, também estou respondendo pelo Paraná ainda. Moçambique dá muito valor ao trabalho dos cônsules honorários, tanto é verdade que nós acabamos de chegar de Maputo, onde permanecemos lá uma semana, junto com o Ministério, nosso Ministério chama Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, e nós passamos lá uma semana aprendendo muito a respeito de diplomacia. E como Moçambique é um país que tem uma debilidade de recursos, ele vê nos consulados honorários, principalmente aqueles que realmente são bem representados, uma possibilidade de fazer uma diplomacia com um custo muito mais em conta para o país. E todos os cônsules do mundo inteiro estiveram lá, fomos excelentemente bem recebidos, fizemos cursos muito interessantes. Moçambique está criando uma nova sistemática de avaliar a visão de cônsules honorários. Todos nós temos passaporte diplomático, carta patente, estaremos recebendo uma série de outras vantagens que o Moçambique está concedendo aos seus diplomatas. Lá, diferente de alguns outros países, o diplomata honorário é considerado diplomata verdadeiramente, na verdadeira acepção da palavra, né? Isso é muito interessante, porque alguns outros países do mundo não veem o consulado honorário dessa maneira, né? Ou enxergam de uma maneira um pouco diferente do que Moçambique e alguns países do mundo. Mas isso é uma particularidade do governo de lá, muito interessante, que muito nos honra. A gente tem feito um trabalho muito bacana. Eu estou desde 2008 assim, efetivado oficialmente, mas já vimos trabalhando há algum tempo e a nossa nomeação ocorreu porque estive lá em Moçambique ministrando um curso de governação, vou falar em português, governação corporativa, e tive o privilégio de o presidente da República ser meu aluno, né? É um privilégio, e ele então me convidou para que eu pudesse ajudar Moçambique, divulgando as potencialidades, enfim. E eu me lembro bem que as primeiras oportunidades que tivemos em Vitória de falar de Moçambique, eu nunca esqueço disso, as pessoas falam, Moçambique, mas o que nós vamos arrumar com aquele país tão pobre lá, né? E hoje, Moçambique é o novo Eldorado da África, como outros países da África subsaariana, e tive o privilégio de ficar uma semana e vi o tanto que nesses anos Moçambique cresceu, quantas empresas brasileiras estão lá, como a relação entre Brasil e Moçambique foi alterada para melhor, também graças ao trabalho do Itamaraty do Brasil, que, por uma questão governamental, soube costurar bem, e aqui eu estou cumprimentando o Itamaraty por isso, costurar bem uma série
de protocolos, uma série de questões que foram melhoradas nesse relacionamento, e isso está proporcionando uma irmandade muito grande. E eu queria apenas, antes de entrar em alguns detalhes, fazer apenas uma colocação para corroborar com a questão de Angola, dos cadernos e tal. Moçambique tem tomado a decisão de também aplicar a questão da língua, porque muitas doações que temos enviado para lá na gramática do Brasil têm sido utilizadas, e eles, então, entenderam ser importante que haja um pouco, afinar um pouco mais essa unificação, para que eles possam receber os benefícios de uma série de programas, inclusive com a universidade, dentre as quais a própria UVV, que está aqui representada pelo magnífico reitor, que está em língua portuguesa do Brasil, e que para eles lá seria muito importante que tivesse uma forma mais tranquila de que esse aprendizado e essa relação bilateral possa ser bem aproveitada pelas universidades, pelos alunos de escolas públicas de Moçambique. Então, Moçambique vê com muito bons olhos essa aproximação e tem apoiado e é signatário dessa mudança, porque ele enxerga lá na frente, no futuro, que isso vai ser muito bom lá para o país. Bom, vou falar um pouco sobre as relações bilaterais Brasil-Moçambique, né? Vou passar um pouco algumas informações gerais. Moçambique é uma república, né? O presidente atual é o Armando Emílio Guebuza, foi reeleito, inclusive a CPLP teve com um grupo lá exatamente acompanhando essas eleições, como aconteceu agora na eleição também de Angola. Eu estava lá e sabia dessa missão. O primeiro-ministro é o Aris Bonifácio Ali, eu estive com ele agora, fui recebido por ele lá, inclusive numa audiência particular. Sistema político lá, a democracia multipartidária. Moçambique tem uma área aproximadamente de 799 mil quilômetros quadrados, ele é esse país comprido aqui, ó, né, com uma costa muito grande. População estimada, já atualizada, eu atualizei essa informação para vocês, 23 milhões de pessoas, né? Está atualizada agora em julho, né? Porque nós tivemos lá uma série de oportunidades de rever números nesse uma semana que ficamos lá. Então, esse é o desenho geográfico de Moçambique. A capital está aqui embaixo, bem próximo ali da fronteira com a África do Sul. A capital está em ritmo de crescimento, está bem parecido com Vitória, para quem é aqui de Vitória, né? Muitos prédios, muita construção civil, muita movimentação. O trânsito lá, em 3 anos, piorou, está parecendo São Paulo, Vitória. Está difícil andar agora em Maputo, realmente difícil. A gente encontra muita dificuldade de andar, porque muitos carros, muitas concessionárias, muita gente na rua, muito movimento. Então, já está ficando assim, com aquela cara de capital, né, com a cara de metrópole. Muito bem. A Moçambique faz parte da SADC, ele não citou a SADC, porque ele se ateve mais à questão da CPLP. A SADC digamos assim, o Mercosul da África subsaariana. Moçambique faz parte, agora está presidindo esse organismo. Esse organismo tem feito uma série de políticas de integração dos países que fazem parte desse composto. Isso facilita, inclusive, para brasileiros, principalmente para quem vai investir em Moçambique, haja vista que a presença de Moçambique na SADC permite algumas benesses sob o aspecto tributário, que, devido à exiguidade do tempo, não dá aqui para aprofundar nesse tema, porque ele é bastante profundo, mas permite essa facilitação das trocas e das relações entre os países membros aí da SADC, dentre as quais também a não necessidade de se pegar visto de entrada para esses países membros. Já há um avanço muito grande nisso. A população desse grupo aí, 272 milhões, o PIB disso aí, 872 bilhões de dólares, segundo os últimos dados que a gente tem da própria SADC. Então, é uma área que é muito interessante, principalmente sobre a ótica negocial, sobre a ótica comercial. Bom, eu não vou me ater muito à história, apenas para lembrar, a independência foi em 75, né? Moçambique era uma colônia de Portugal, ainda tem muitos portugueses lá, a língua que se fala lá é muito portuguesa, já com muita influência da língua brasileira, por causa dos brasileiros que estão lá, e também por causa das redes de TV brasileiras e das novelas brasileiras.
eles amam as novelas brasileiras e acaba que essa presença das novelas em ambos os canais internacionais que estão lá influencia um pouco, eles entendem bem brasileiro, já falam meio abrasileirados, principalmente o pessoal que está na capital. Diferente de quem está, naturalmente, nas outras regiões do país, onde ainda se fala não apenas a língua portuguesa, mas se fala muito dialeto, e há vários dialetos em Moçambique. O mais comum, o mais famoso é o Xangana, né? Que alguns nomes que a gente encontra, como Marracuene, onde foi agora a Facim, é um nome Xangana, que significa uma senhora um pouco obesa. Então, essa língua é comum, as pessoas falam no dia a dia, mas em cada lugar do país há uma influência linguística e um tipo de dialeto específico para aquela região, né? Então, essa é a grande dificuldade, por um lado, mas também um fator que permite com que essa possibilidade da língua ser única facilite algumas questões em nível de futuro. Muito bem, uma coisa que chama muita atenção em Moçambique, e nisso aí eles estão melhores do que nós, é o índice de paz mundial, está na 47ª, e às vezes 48ª posição, varia um pouquinho, né? E se você analisar de um determinado ano para um outro ano, há uma pequena variação, mas sempre ali na média do 47º do mundo, né? E o Brasil, claro, um país continental, tem muito mais problemas nessa área da violência, está lá no 83º lugar. Então, é um país onde é muito fácil, a gente anda muito fácil em Maputo, nunca tive problema, não há assédio, não há nenhum problema. Eu andei agora bem à vontade lá e pelas ruas e a gente vê uma tranquilidade muito grande. Muito bem. Esse é o slide que informa dessa paz. Aqui está Moçambique. Aqui nesse slide, nesse número, no 48º, deixa eu ver se... caneta verdinha, acho que é aqui. Está aqui, ó. Cadê? Aqui. Aqui são os outros, né? O Brasil está aqui. Aqui nessa de 2011, no 74º lugar. Não estou. O celular está na bolsa. Moçambique está aqui, os demais países, né? Angola, que também é um país africano, que o Brasil tem umas relações comerciais muito interessantes. Eu costumo ir a Angola de vez em quando, e ele está no 87º. Moçambique está um pouco melhor. E eu conheço ambos os países e posso dizer isso de cadeira, que realmente é melhor. A sensação é realmente melhor. Muito bem, Moçambique, algumas imagens. A capital é Maputo, já foi dito aqui pelo meu colega que me antecedeu. A província tem 2,6 milhões de habitantes. Principais cidades aí, Beira, Nampula. Beira está recebendo um crescimento muito forte por causa da influência que a Companhia Vale do Rio Doce, hoje apenas Vale, está fazendo uma grande obra, que é na área de carvão mineral em Moatize, dentre outras coisas que ela já está participando. Então, a Vale está também impulsionando a economia de Moçambique. E Beira, como Nampula, estão recebendo uma série de obras, né, satélites, dentre elas os caminhos de ferro, vou falar em português, os caminhos de ferro, que é a estrada de ferro, que vai fazer o escoamento da produção do carvão mineral, tanto para Beira como para o porto de Nacala, criando esses corredores de exportação, facilitando a chegada até os portos do Oceano Índico. Então, aí algumas imagens, a cidade realmente muito bacana. Eu trouxe outras fotos, não quis colocar aqui, que são novas. A gente percebe Maputo crescendo assim numa velocidade espantosa. Eu olho para o Moçambique hoje e vejo o Brasil de 50 anos atrás, porém eles não vão levar 50 anos para chegar onde nós estamos hoje. No ritmo que eles estão, eles vão gastar um tempo menor para chegar ao mesmo nível que nós estamos. Eles estão num crescimento muito forte, e nesse crescimento, ainda que as relações de exportação para o Brasil ainda não estejam no nível que ambos os países querem, mas essa participação brasileira em investimentos lá tem aumentado consideravelmente. Bom, esses são indicadores novos até em 2010, eu não vou entrar muito em detalhes, mas apenas chama a atenção aqui, e me chamou a atenção quando eu recebi isso lá em Maputo semana passada, o PIB, né? Olha que coisa interessante. Isso aqui que todo mundo quer ver, né? Então, está aqui, ó, 2000 até 2012, e a gente consegue perceber, olha, uma tendência
que todo presidente quer, todo povo quer ver, né? Uma tendência crescente do PIB de Moçambique, né? Saindo aqui do ano de 2000, já com a projeção para o ano de 2012, e para 2013, 2014 também a projeção é de crescimento ainda, por causa dos investimentos grandes que estão chegando lá, né? Principalmente investimentos de países que estão investindo muito forte em infraestruturas, na área de energia. O projeto ProSavana do Brasil, né, que vocês estão sabendo e estão acompanhando, é um projeto muito interessante, que está atraindo não só investimentos brasileiros, como também investimentos de outros países que estão querendo agregar aquele magnífico projeto que foi elaborado no Brasil e que está projetando um grande sucesso lá em Moçambique. A moeda lá é o metical, a diferença é $1 para 28 até 29 meticais, tem mantido nessa faixa, varia de 25 às vezes, 27, não tem passado de 30, a explosão às vezes chega em 30, mas sempre voltando ali para 28, 29, para a troca da dólar para cada 28 meticais para cada $1. Tem mantido nessa linha aí. Bom, alguns setores econômicos, né, que fazem o PIB, a agricultura, está ali, a indústria, há um crescimento muito grande da área industrial, a área de serviços, né? Então, a gente percebe aqui, isso aqui vai crescer muito com o projeto ProSavana que o Brasil está implementando lá. E a área industrial também crescendo muito com esses grandes projetos que estão lá, que daqui a pouco tem uma outra lâmina que vai dar uma visão, principalmente dos projetos brasileiros, mas não apenas os brasileiros, como outros projetos que estão sendo realizados por outros países lá também. Aqui, algumas áreas que estão em pleno crescimento, a área de energia hidrelétrica, gás natural, carvão, minerais, mariscos também. Essa área de gás natural explodiu na província de Cabo Delgado, que está lá naquela pontinha de cima. Uma série de empresas internacionais estão lá, né, exatamente para aproveitar a grande prospecção de gás natural, que, né, ele foi levantado lá, e é o novo, digamos assim, o novo Eldorado da própria Moçambique, que está em Cabo Delgado, uma província que é a última, mais próxima da Tanzânia, ou Tanzânia, como queiram, lá no finalzinho do país, que é o novo Eldorado de Moçambique, da área do petróleo, principalmente o gás. Mas também, Moçambique tem crescido, esse aqui é o alumínio, que é um dos melhores alumínios do mundo, na Mosal. Na parte de energia, camarão, todo mundo que vai lá gosta, é o famoso camarão tigre, é maravilhoso. Os camarões são do tamanho de uma lagosta, um negócio impressionante, é impressionante. Tive o privilégio agora de degustar alguns, né? A área do tabaco, que tem crescido muito, açúcar, algodão, madeira, castanha do caju. Essa é a área da importação deles, né? É normal. Alguns parceiros de exportação, o Brasil ainda não aparece aqui, Portugal, África do Sul, que está do lado ali, né? A Holanda e China. A China tem entrado lá de uma maneira muito forte, bem mais do que eu imaginava. Tá, assim, ficou à frente do Brasil nesse aspecto, né? Os parceiros de importação, também o Brasil não está. Portugal é natural, porque Moçambique e Portugal têm uma relação antiga, inclusive de colônia, então isso permanece, há muitos negócios, né, entre eles. Eu estou passando de uma maneira rápida, apenas para dar uma visão geral. Aqui é a pobreza. Claro, nós somos... Moçambique é um país pobre, mas a gente percebe o que nesse gráfico aqui? Ó? Que está... Né, nós estamos... todo o trabalho que está sendo feito é para atacar exatamente essa área, que é uma área extremamente complexa para o governo, que é diminuir a pobreza. A pobreza é grande, principalmente fora dos grandes núcleos de desenvolvimento urbano e desenvolvimento de corredores, então há uma preocupação muito grande do governo em atacar essa questão, né? Aqui um gráfico, né, que demonstra esse desequilíbriozinho ainda, bastante acentuado lá entre ricos e pobres. Aqui, índices de crescimento demográfico e de desenvolvimento. Isso aqui é muito interessante, olha. População crescente, desde 1950 até 2012, então sai de aproximadamente 6,5 milhões para 23 milhões, quase 24 milhões em números mais absolutos,
né? Então, a população está crescendo, o crescimento está aqui, média de 2,8. A taxa de fertilidade, que é um indicador interessante, ela cresceu, mas ela tem agora, está numa tendência de diminuição e estabilização. Esperança de vida crescente, né? A idade mediana também estabilizada. Taxa de mortalidade infantil, que é muito interessante, né? Todo mundo gosta de ver esse dado, caindo, né? Estava mais alta, estabilizou em 84, 86 em 2011, voltou a 84, então também estável, é a parte que o governo está mais preocupado. E esse câncer da África, que é o HIV e o SIDA, que são problemas gravíssimos, e Moçambique não escapa, e a parte das políticas públicas de saúde, inclusive da CPLP, que ele citou aqui, alguns programas são voltados exatamente para essa área do ataque ao vírus do HIV, que ainda é um problema, né, muito grande nos países africanos, não apenas Moçambique, mas Moçambique também não foge à regra. Muito bem. Aqui são os países que têm doado recursos a Moçambique. O Brasil não aparece de maneira significativa aqui, porque os números são absolutos, mas ele está presente nisso aqui, né? Estados Unidos, União Europeia, Alemanha, Portugal, Suécia são os maiores doadores, que, através de programas específicos, aqui também tem o dedo da CPLP, tem o dedo da ONU, tem o dedo da SADC, que são organismos que buscam essas oportunidades de desenvolvimento lá e levar esses recursos para acelerar o processo de desenvolvimento, principalmente o combate à pobreza lá de Moçambique. Então, alguns números eu não vou entrar em detalhes, mas só para a gente ver algumas coisas, né? Isso aqui é muito interessante, ó, liberdade de imprensa, índice de democracia, né? São índices assim que eu trouxe apenas para vocês terem uma visão geral de como o país está saindo de um país extremamente pobre para uma economia emergente dentro de alguns anos. Mais um slide, esse é o intercâmbio Brasil, né? Ainda precisamos crescer nesse intercâmbio, né? É claro que o Moçambique importa muito mais, é uma necessidade de importação, né? O país é um país importador, porque o nível de indústria é menor, é natural isso mesmo, né? O Brasil tem trabalhado forte para crescer essa participação aqui. Alguns projetos brasileiros lá em Maputo, não são todos, eu fiz uma seleção de alguns, ele já citou alguns aqui de passagem. A fábrica de retrovirais, que é talvez a mais famosa aí, é um trabalho que o governo, né, tem feito, o governo brasileiro tem feito junto ao governo de Moçambique. Essa fábrica já rodou, eu sou da área industrial, a gente quando fala fábrica rodou é porque ela já fez o primeiro ciclo, já passou pelos primeiros testes. O pessoal da Anvisa estava lá exatamente a semana passada, fazendo alguns ajustes, alguns detalhes, e a previsão inicial é de que ela faça mais uma corrida, um ciclo, para verificar se está tudo correto, para que comecem a produção dos retrovirais. É uma fábrica brasileira, com tecnologia brasileira, da Fundação Oswaldo Cruz. Moçambique é muito parecido com o Brasil em algumas regiões, até porque isso já foi tudo junto mesmo, né? E é bem parecido com a área lá do Cerrado, e eles estão aplicando uma tecnologia muito parecida para desenvolver isso aqui. Tem o projeto etanol com a Petrobras, ela está trabalhando a visão de implantar etanol lá também, né? E esse projeto está em andamento. A mina de carvão mineral na província do Tete, a Vale, é aqui que está a grande afluência do público brasileiro para lá. A Vale, essa é a maior mina de carvão mineral a céu aberto do mundo, então é muito grande, e a Vale é a detentora dos direitos, e o entorno, a gente chama de entorno, o entorno dessa obra que está gerando uma série de outros hotéis, escolas, caminhos de ferro, rodovias, porto, tá, exatamente para atender essa questão da Vale aqui. Polos da Universidade Aberta do Brasil Moçambique, também isso aqui tem muito dedo de Itamaraty nisso aqui, foi um negócio muito bacana que está funcionando. 300 estudantes de Moçambique estão no Brasil, selecionados por universidades brasileiras.
Esse número pode variar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, porque é normal, né, a cada semestre, mas a média é essa. Tem alguns convênios que foram celebrados, a gente chama na área diplomática de memorando de entendimento. Então, memorandos de entendimento que estão gerando essa possibilidade de estudantes de Moçambique virem para cá. E o desejo, quando eu estava lá agora no Ministério, nós visitamos uma escola e é um desejo muito grande